Olá, crianças! Como vocês estão? Um prazer estar aqui novamente. Hoje eu tô de volta para trazer a palavra de Deus para vocês, tá certo? Uma lição bíblica. Então peguem a Bíblia de vocês, se sentem num lugar bem confortável, silencioso, para que vocês possam prestar bastante atenção nesse momento, tá certo? Que, como vocês já sabem, é um momento muito importante, é um momento muito especial, em que vamos cultuar ao nosso Deus, falar com Ele por meio da oração, cantar louvores e ouvir também o que Ele tem a nos ensinar por meio de Sua palavra. Então, antes de iniciarmos o nosso culto, nós vamos fazer uma oração. Fechem os olhinhos, se concentrem e vamos orar. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um dia debaixo da tua proteção, da tua graça. Queremos te pedir nesse momento, por esse culto, que o Senhor venha a estar nos orientando, nos ajudando a mim a transmitir a tua palavra para essas crianças e ajudando a elas, Senhor, a se acalmarem, que o Senhor possa aquietar os seus corações, as suas mentes e fazer com que elas aprendam, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Crianças, então agora é o momento que nós vamos louvar o nosso Deus por meio de um cântico. Esse cântico vai falar sobre um jovem, não vou dizer quem é, quero saber se vocês vão adivinhar sozinhos. Não pode perguntar a ninguém. E é sobre a história desse jovem que nós vamos aprender hoje. Vamos louvar a Deus. Medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez e nasce o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez e nasce o leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Agora, crianças, antes de irmos para a nossa lição bíblica, abram suas Bíblias em Daniel 6 e nós vamos ler o versículo 10. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia,
se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Crianças, que escolhas vocês fizeram hoje? Vocês escolheram o que vestir, o que comer? Vocês podem também escolher como fala com seus pais, com seus irmãos e até com seus amigos. Que outras escolhas vocês fazem? Temos escolhas a fazer todos os dias e todos os dias escolhemos colocar Deus ou não em primeiro lugar em nossa vida. Quando adoramos a Deus, estamos dizendo que amamos a Ele. Há muitas formas de fazer isso e Daniel sabia como adorar a Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar em cada momento do seu dia. Era como o alarme do nosso relógio. 3 vezes ao dia, Daniel ia para o seu quarto no andar de cima, abria as janelas que davam para Jerusalém, se ajoelhava e orava ao Senhor. Não importava quem ouvisse, nem outras coisas que precisassem ser feitas. Daniel sempre tinha um tempo de oração com o Senhor. Era algo que ele costumava fazer 3 vezes ao dia e todos os dias. Deus era o seu melhor amigo. Daniel buscava fazer com que esse tempo que ele passava com Deus fosse a parte mais importante do dia. As pessoas que gostavam de Daniel sabiam sobre o seu tempo especial de oração, e as pessoas que não gostavam de Daniel também sabiam disso. Quando o rei Dario passou a governar a Babilônia, ele colocou homens para cuidar de pequenas partes do seu reino. Assim, ele nomeou 120 governadores e depois ele escolheu 3 presidentes sobre esses governadores. Daniel era um desses 3. Algum tempo depois, o rei Dario ainda colocou Daniel para presidir outros presidentes e o seu trabalho era muito bem feito. Esse plano deixou os outros 2 presidentes e os governadores com muita inveja. Eles ficaram com tanta inveja, mas tanta inveja, que procuraram alguma coisa, qualquer coisa, para reclamar de Daniel ao rei. Eu não suporto esse homem. Ele é leal, honesto e fiel. Não há nada que possamos encontrar nele para reclamar. Eu não gosto dele. Olhem, lá está ele na sua hora de oração. Ah, amigos, isso é exatamente o que estávamos procurando. Acho que tem um plano. Os governadores se apressaram para conversar com o rei Dario. Ó grande e poderoso rei, temos um plano para honrá-lo. Queremos fazer uma nova lei. A lei diz que durante os próximos 30 dias, ninguém poderá fazer pedidos a qualquer deus ou pessoa senão ao rei. O rei gostou muito de ouvir aquilo. Para ele, um rei tão importante como ele era, devia ser adorado. Então, ele perguntou: E se alguém não obedecer essa lei? Que tal atirar os transgressores na cova dos leões? O rei ficou surpreso, mas finalmente decidiu concordar com o plano. Então, a lei foi feita. Sem dúvida, Daniel ficou sabendo sobre ela. E ele também entendeu a razão pela qual aqueles homens tinham solicitado a lei. Mas, crianças, nenhuma lei feita pelos homens poderia mudar o amor que Daniel tinha pelo Senhor, e nenhuma lei poderia mudar o seu hábito de adorar a Deus. Então, crianças, como acontecem com vocês? A verdadeira adoração, crianças, significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Daniel estava determinado a continuar adorando a Deus. Não importava o que falasse, o que acontecesse com ele, se ele seria punido. Não importava nada disso. Daniel sempre colocou Deus em primeiro lugar, independente de qualquer coisa. Então, crianças, por meio da vida de Daniel, desse hábito de adoração que ele tinha, em que ele orava a Deus várias vezes ao dia, todos os dias, frequentemente Daniel orava ao Senhor, tinha esse momento com o Senhor. Então, por meio dele, desse hábito dele, podemos aprender que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas é uma verdadeira forma de adoração ao Senhor. E uma forma também de nos aproximarmos dele com nossos pedidos e agradecimentos.
Deus, crianças, Ele se agrada muito quando nós oramos a Ele. Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ouvir o que nós temos a dizer a Ele, o que nós temos a pedir, a agradecer. E Ele também deseja falar conosco por meio da sua palavra, a Bíblia. Então, será que você, criança, que está assistindo a esse vídeo, ouvindo a palavra de Deus, que acabou de ouvir sobre a história de Daniel, colocará Deus hoje e todos os dias em primeiro lugar, assim como Daniel fez? Você irá adorar a Deus dessa forma? Decidirá que nada irá impedir você? Então, crianças, a nossa resposta deve ser sim para todas essas perguntas. Então, que possamos aprender com a vida de Daniel, com o seu hábito de oração, a adorarmos a Deus também dessa forma, tá certo? Então, crianças, essa foi a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção e que vocês possam estar pensando sobre isso que a gente acabou de ver, tá certo? Sobre a vida de Daniel, sobre essa lição que a gente acabou de aprender, tá certo? Tchau, tchau, crianças!